Olá galera que curte a página do F5 Cristão, eu sou o Durva Messias, sou líder de jovens e eu tô aqui para dar mais uma palavra para vocês nesse projeto que foi iniciado agora, palavra pregada nos 4 cantos do mundo. E é isso aí, vamos lá. O tema da palavra é reconstruindo os muros da minha família. Bem, quem não conhece uma pessoa que quando recebe uma notícia ruim, uma informação ruim a respeito de algo na sua casa, a respeito de algo no trabalho, na igreja, é uma pessoa que sempre de prontidão, ela critica, ela está sempre pronta para criticar. Jerusalém havia sido destruída e os exilados foram parar na Babilônia. Só que nessa época de Neemias, um grupo já tinha voltado para Jerusalém. Só que Jerusalém não havia sido reformada. Neemias, quem que ele era? Ele era o copeiro do rei da Pérsia. Trabalhava no palácio, já tinha uma vida resolvida. Quando ele recebeu a notícia pelo seu irmão de que os muros da cidade estavam destruídos, de que a cidade estava desprotegida, ele se entristeceu muito, né? Vamos acompanhar no versículo 4 do primeiro capítulo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Aqui eu já começo a pontuar algumas coisas. Ele se lamentou, orou, chorou por alguns dias. E muitas vezes nós vemos problemas na nossa família, situações que naturalmente é impossível de resolver. Só que aí quando a gente vai se posicionar, a gente prefere achar um culpado para essas coisas. Neemias, ao invés de procurar uma justificativa para esse problema, ele foi diante de Deus. Então eu faço a primeira pergunta. Quando você recebe uma notícia ruim, seja um problema que você vive na sua casa, ou até mesmo dentro da igreja, quando você recebe uma notícia ruim, algo que você não gostou, qual é a sua atitude? Sua primeira atitude é criticar? A atitude de Neemias foi se prostrar diante de Deus. E é essa atitude que você tem tomado, a maioria das vezes. Eu penso da seguinte maneira: se aquelas pessoas que sempre estão prontas para criticar, sempre estão prontas para apontar o erro, se essas pessoas, da mesma maneira que elas criticam, focassem em fazer as coisas para consertar, eu acho que a nossa igreja ou as nossas famílias hoje não estariam do jeito que estão. A mesma energia que você gasta para criticar, para reclamar, você também gasta para realizar a obra, para fazer aquilo que é certo. Então qual que é a sua primeira atitude quando você tem um problema, enfrenta um problema dentro de casa? Então voltando para Neemias, a primeira atitude dele foi se colocar diante de Deus. E essa tem que ser a nossa atitude. E a Bíblia também diz que existem demônios, situações dentro da nossa família que só se expulsam com jejum e oração. Eu sei de várias histórias de pessoas que depois que se posicionaram diante dos problemas com jejum e oração, elas receberam respostas de Deus de maneira sobrenatural. A Bíblia diz aqui nesse versículo 4 que Neemias ficou dias prostrado, chorando e orando. E muitas vezes quando a gente vai orar pela nossa família, é coisa de 15 minutos, 10 minutos, você escreve um bilhetinho lá, leva para o pastor fulano de tal, leva para o meu líder, líder, estou com um problema. A primeira atitude sua é ligar para o líder, é ligar para pastor, é ligar para fulano. Você, claro, precisa contar com a ajuda deles, com a oração deles, sim, mas o seu primeiro posicionamento tem que ser diante de Deus. Lá em 1 Timóteo 5, versículo 8, que Paulo diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Tamanha seriedade que você tem que cuidar da sua família. É impossível alguém que não é bem resolvido dentro de casa ser bem resolvido no ministério. Você precisa ser bem resolvido na sua casa para que você também seja bem resolvido no seu ministério. Porque as duas têm ligação. No mundo espiritual, se você não dá valor para sua mãe, não dá valor para o seu pai, não honra, não obedece, mas chega lá na igreja, você honra, você obedece, você faz tudo, você limpa banheiro, você faz de tudo dentro da igreja, não adianta. Para mim, para o meu líder, para o meu pastor, até poderia adiantar. Você consegue passar batida, você consegue ganhar até um parabéns. Mas no mundo espiritual isso não tem valor se você não cuida da sua família. O bem resolvido que eu quis dizer, necessariamente não quer dizer longe de problemas. Problemas na nossa família, problemas na igreja, problemas no trabalho, nós sempre vamos ter. Mas ser bem resolvido
está mais ligado ao perdão. Se você tinha mágoa deles ou ainda tem, dificilmente quando um discípulo teu for chegar para você ou alguém for chegar para você e falar, olha, eu estou com um problema com os meus pais, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe e não consigo resolver isso. O que você vai falar? Você não consegue falar nada. Por quê? Porque você também não conseguiu resolver. Então, se você não resolve seus problemas dentro de casa, o mundo vai cobrar isso de você. E aí muitas pessoas que não conseguem resolver nenhum, nem outro, acabam saindo da igreja, acabam perdendo a fé. Porque não tiveram essa orientação. Não tiveram até tiveram às vezes essa orientação, mas não tomam uma decisão da mesma maneira que Neemias tomou. Então do 1 até o 7 ele fala da reconstrução desses muros, né? Mas qual que é o significado dos muros? Porque pra gente as nossas cidades hoje, elas são muito grandes e não há muros em volta da nossa cidade. Mas naquela época os muros simbolizavam proteção. Então uma cidade sem muros naquela época era uma cidade vulnerável. Vulnerável à queda, a invasões, a ser derrubada, destruída. Então muitas vezes nós precisamos reconstruir os muros da nossa família, né? Proteger a nossa família. Você que está na internet, você vê a ofensiva de Satanás, de algumas pessoas, contra a família. Você precisa proteger a sua casa a todo custo, né? Mas não é com uma oração de 15 minutos, não é com um jejum de um dia apenas, é com um posicionamento verdadeiro. É 30 dias de jejum, é 30 dias de oração, é 1 hora por dia, 1h30, 2 horas, eu não sei. Mas você precisa fazer além daquilo que você está fazendo hoje. Porque se tudo aquilo que você fez até hoje não resolveu o problema, é porque você precisa ir além. Então essa é a mensagem, né, que eu vou deixar para vocês hoje. A sua família, ela é a sua prioridade. Se você não se resolve na sua família, é impossível você se resolver no seu ministério, no seu trabalho, no seu dia a dia. Porque uma hora, todas essas coisas aqui vão cobrar de você aquilo que você não resolveu dentro de casa, né? Como se diz muitas vezes, e eu já aprendi, a nossa família, a nossa casa, ela é o maior campo de batalha que nós temos. E realmente é verdade. É o lugar das nossas maiores feridas, é o lugar das nossas maiores lutas, mas é também o lugar da nossa maior vitória, né? Às vezes você é brigado com o seu irmão, você briga com ele direto quando você chega em casa, mas se alguém briga com você na rua, seu irmão fala, quem que mandou mexer com meu irmão? Né? E você faria a mesma coisa por ele. Então a nossa família, ela é o nosso refúgio, é a instituição de Deus. E você precisa se sacrificar pela sua família. Essa é a palavra que eu vou deixar para você que está na internet. É bom que você realmente curta o canal F5, veja as postagens, né? Curta, compartilhe as palavras, né? Não fica aí compartilhando bobeira. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe todos que curtem o canal F5 Cristão e bora para mais outro.